A risada dela ecoou pela sala de estar, tão afiada e cortante quanto um caco de vidro que se estilhaça no chão. Minha filha, Laura, segurava no ar a manta que eu passei meses bordando com todo o meu carinho, exibindo-a como se fosse uma piada de mau gosto. Gente, olhem só isso! Minha mãe ainda acredita que alguém usa essas coisas em pleno século XXI, ela disse. E o som da sua voz, carregado de um desdém que eu nunca havia percebido antes, me atingiu como um soco no estômago. O presente que eu fiz para a sua casa nova, a casa que ajudei a comprar com as economias de uma vida inteira, era agora o centro de uma humilhação pública, um espetáculo de zombaria para seus amigos modernos e sofisticados. Eu fiquei paralisada, sentindo o calor da vergonha subir pelo meu rosto, enquanto o laço dourado que usei para embrulhar o presente ainda repousava inútil em minhas mãos trêmulas. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio. Antes de continuar, comente de onde você está assistindo. Eu adoro saber até onde minha voz chega. Isso fortalece nossa comunidade. Os convidados, um mar de rostos desconhecidos que representavam a nova vida da minha filha, riram em uníssono. Eram risadas educadas, contidas, mas que me perfuraram a alma com a precisão de 1000 agulhas finas. Cada sorriso cúmplice era uma confirmação da minha inadequação naquele ambiente. Fiquei ali, em pé no meio da sala ampla e minimalista, sentindo-me tão deslocada quanto a manta bordada em suas mãos. Eu me tornei invisível, uma relíquia de um tempo que eles faziam questão de considerar obsoleto, uma peça de museu empoeirada que já não combinava com a decoração clean e impessoal de suas vidas. A manta foi largada de qualquer jeito sobre uma poltrona de design, amassada e esquecida antes mesmo de ter sido verdadeiramente recebida. O gesto foi tão displicente, tão cruel em sua simplicidade, que me deixou sem ar, como se tivessem arrancado o oxigênio do ambiente, deixando apenas o vácuo da minha dor. Eu havia escolhido cada fio daquela manta com um cuidado quase religioso, pensando nela, na menina que um dia amou minhas histórias e meus abraços. Bordei-o pequenas e delicadas flores de lavanda nos cantos, as suas favoritas quando era criança, um aroma que sempre a acalmava. Pensei que aquele presente seria um elo silencioso entre o passado que construímos juntas e o futuro que ela estava começando a construir. Imaginei-a enrolada na manta em uma noite fria, sentindo um pedaço do meu amor aquecendo seu novo lar, uma lembrança tátil de que ela nunca estaria sozinha. Mas para ela, para a mulher que se tornou, era apenas um objeto cafona, um traste velho, uma prova material de como eu estava desconectada do seu mundo. Aquele tecido não carregava minhas memórias ou meu afeto. Para ela, carregava apenas o peso de ser ultrapassado, um fardo embaraçoso. Marcos, meu genro, com seu sorriso presunçoso e ar de superioridade, passou o braço ao redor dos ombros de Laura, validando sua crueldade com um gesto de cumplicidade. Sua mãe é uma fofa, meu amor, mas talvez da próxima vez um vale-presente de uma loja de decoração seja mais prático, ele comentou, e sua palavra, prático, soou como uma sentença. O coro de risadas se intensificou, agora mais solto, mais genuíno em sua zombaria. Ninguém se virou para me olhar, para notar a minha presença ou a dor estampada em meu rosto. Eu era apenas o pano de fundo da anedota da noite. A praticidade deles havia aniquilado o meu sentimento. O valor do meu tempo, da minha dedicação, do amor costurado em cada ponto, foi reduzido a uma questão de conveniência monetária. Naquele instante, eu compreendi que no universo deles, o afeto não tinha cotação na bolsa de valores e, portanto, não valia nada. Tentei me recompor, engolindo o nó que se formou em minha garganta e forçando um sorriso que não alcançou meus olhos. Comecei a circular pela festa, tentando me misturar, mas cada passo parecia me afastar ainda mais daquele universo. Ouvi fragmentos de conversas sobre investimentos em criptomoedas, planos de viagens para a Europa e debates acalorados sobre marcas de luxo. Eu não pertencia àquele mundo que, ironicamente, eu mesma ajudei a construir para eles com meus sacrifícios silenciosos. Cada risada, cada taça de champanhe erguida, parecia um brinde à minha exclusão. Eu era a provedora invisível,
a base sobre a qual eles ergueram seu castelo de aparências, mas a quem agora negavam a entrada. A solidão que senti no meio daquela multidão era avassaladora, um frio que nenhuma manta, bordada ou não, poderia aquecer. Mal sabiam eles que aquele frio estava forjando algo novo dentro de mim. Por que eu permiti que as coisas chegassem a esse ponto? Essa pergunta ecoava em minha mente, sobrepondo-se ao som da música ambiente e das conversas fúteis. Lembrei-me de todas as vezes que cancelei meus próprios compromissos para cuidar do meu neto quando eles precisavam de uma noite livre. Lembrei de todas as economias que entreguei sem pensar duas vezes para o empurrãozinho que eles sempre precisavam, fosse para a entrada do apartamento, para a troca do carro ou para a viagem de férias. Eu me doei em pedaços, acreditando que estava investindo no futuro da minha família, na felicidade da minha única filha. Mas agora, olhando para trás, via que cada sacrifício meu foi apenas um tijolo a mais no muro que eles construíram entre nós. Um muro feito de ingratidão e conveniência. Onde foi que eu errei? Onde foi que perdi o respeito próprio em nome de um amor que não era recíproco? Onde foi que tudo mudou? A imagem da menina que se agarrava em minhas saias, com os olhos brilhando enquanto pedia para eu contar mais uma história antes de dormir, parecia uma miragem distante e dolorosa. Aquela criança, que via em mim um porto seguro, havia se transformado nesta mulher fria, que me media pelo valor monetário dos meus presentes e pela minha utilidade em sua vida social. A transição foi tão sutil que eu não percebi. Aconteceu nos pequenos gestos, nas ligações que se tornaram mais curtas, nos convites que deixaram de ser feitos, no tom de voz que se tornou impaciente. Eu justifiquei tudo como sendo a correria da vida moderna, a pressão do trabalho, as novas responsabilidades. Mas ali, naquela sala, a verdade se revelou de forma brutal. Não era a vida que a havia mudado. Ela havia feito uma escolha. E nessa escolha, eu fui deixada para trás, como um brinquedo de infância que já não tem mais graça. Naquela noite, a palavra ultrapassada martelava em minha mente. Uma batida constante e torturante. Não era mais sobre a manta. Era sobre mim. Eles me enxergavam como algo a ser descartado, uma peça antiga de mobiliário que já não combinava com a decoração moderna de suas vidas. Eu era o passado, e eles estavam desesperados para viver um futuro onde eu não os lembrasse de suas origens, dos sacrifícios que pavimentaram seu caminho. Cada olhar de pena dos convidados, cada sorriso condescendente de meu genro, cada palavra de escárnio da minha própria filha, tudo se fundiu em uma única e avassaladora certeza. Para eles, meu valor havia expirado. Eu era um fardo emocional, uma lembrança inconveniente de um tempo mais simples, um tempo que eles queriam apagar. E o pior de tudo era a percepção de que eu mesma havia permitido que me colocassem nessa prateleira. Fui para casa muito mais cedo, sem a formalidade de uma despedida. Ninguém notou minha ausência. A porta do meu apartamento se fechou atrás de mim e o silêncio que me recebeu nunca pareceu tão opressor, tão pesado, tão cheio de palavras não ditas e de sacrifícios que foram completamente ignorados. Caminhei pela minha casa, tocando os objetos, as fotografias, as lembranças de uma vida dedicada a eles. A dor da humilhação era física, uma pressão no peito que dificultava a respiração. Sentei-me na minha poltrona favorita, a mesma onde passei incontáveis noites bordando aquela manta, e pela primeira vez não chorei. As lágrimas secaram, substituídas por uma frieza que eu não reconhecia em mim. Aquele silêncio não era de derrota. Era o silêncio antes da tempestade, a calmaria que precede uma mudança inevitável. Eles haviam me empurrado para o limite, sem saber o que encontrariam do outro lado. Olhei para as minhas mãos, as mesmas que bordaram aquela manta com tanta esperança, as mesmas que os criaram, que os alimentaram, que os apoiaram em cada passo. Mãos que eles agora consideravam inúteis. Mas, sob a luz fraca do abajur, eu vi algo diferente. Vi as linhas de experiência, as pequenas cicatrizes de uma vida de trabalho e dedicação. Elas não eram inúteis. Elas eram fortes. Elas eram capazes.
e naquele momento de clareza cortante, percebi que poderiam ser usadas para algo muito além de afeto e de serviço. A mulher boazinha e prestativa que eles conheciam, a mãe que sempre perdoava e esquecia, havia sido humilhada pela última vez naquela noite. A tristeza deu lugar a uma determinação gélida. O jogo que eles jogavam sozinhos, onde eu era apenas um peão a ser sacrificado, estava prestes a ter um novo jogador. Naquele momento, decidi que o jogo havia mudado. No dia seguinte, o sol invadiu meu quarto com uma indiferença cruel, mas pela primeira vez em muito tempo não encontrou lágrimas em meu rosto. A dor da noite anterior havia se solidificado, transformando-se em uma armadura fria e impenetrável ao redor do meu coração. Em vez de me afundar na autopiedade, levantei-me com um propósito que eu não sentia há anos. Fui até o fundo do meu guarda-roupa e puxei a velha caixa de metal que pertencia ao meu falecido marido, um homem que sempre me aconselhou a proteger o que era meu com unhas e dentes. O som do metal arrastando no chão de madeira foi o primeiro compasso da minha nova sinfonia. A mágoa não era mais um veneno me consumindo por dentro. Havia se tornado um combustível de alta octanagem, e eu estava com o motor ligado, pronta para acelerar em uma direção que eles jamais esperariam. A mulher que eles humilharam estava morta. A que abriu aquela caixa estava renascendo das cinzas. Dentro da caixa, por baixo de certidões antigas e fotografias amareladas, repousava o que eu procurava. O papel estava levemente envelhecido, mas as palavras impressas com tinta preta eram nítidas e inconfundíveis. Era o contrato de empréstimo particular que eu mesma redigi, com a ajuda de um advogado, quando entreguei a eles a quantia de R$500 mil para a entrada da casa dos seus sonhos. Lembro-me vividamente do dia em que o assinaram na mesa da minha cozinha. Laura mal olhou o documento, rindo e dizendo que era um exagero, uma formalidade boba de uma mãe excessivamente cuidadosa. Marcos deu um sorriso condescendente, assinando seu nome com um floreio arrogante, como se estivesse me fazendo um favor. Eles nunca o levaram a sério, tratando-o como um pedaço de papel sem valor, uma peculiaridade da velha mãe. Mas eu sabia que aquele papel era a minha segurança, a prova de que meu sacrifício não era um presente, mas um investimento que agora exigiria seu retorno. Eles certamente haviam se esquecido de cada linha daquele documento, se é que algum dia leram. Para eles, o dinheiro foi uma obrigação materna, um direito adquirido, o fluxo natural de recursos de uma geração que serve para a outra, que desfruta. Em suas mentes, aquele valor já lhes pertencia no momento em que decidiram que precisavam dele. Contudo, a lei não opera com base em expectativas filiais ou em suposições de gratidão. A lei opera com base em fatos, em assinaturas, em cláusulas meticulosamente redigidas. E aquele contrato era um fato incontestável. Eles haviam construído seu castelo de aparências sobre uma fundação que acreditavam ser um presente incondicional, mas que, na verdade, era um alicerce de areia movediça legal. O amor que eu lhes dei era incondicional, mas o dinheiro que financiou suas vidas de luxo tinha termos e condições muito claros. E o prazo para cumpri-los estava prestes a expirar de forma dramática. A cláusula 4.b era a minha obra-prima, uma pequena joia jurídica que meu falecido marido insistiu que eu incluísse. Ela estipulava, em termos inequívocos, que o empréstimo poderia ter seu vencimento antecipado, com a cobrança do valor total de forma imediata, caso fosse comprovada má-fé ou o desvio da finalidade original dos recursos, que era exclusivamente a aquisição do imóvel. Na época, pareceu-me um excesso de pessimismo, uma desconfiança que me deixava desconfortável. Hoje, relendo aquelas palavras, elas soavam como uma profecia, um testamento da sabedoria de um homem que conhecia a natureza humana melhor do que eu. Aquela cláusula era a chave que destrancaria a porta da minha vingança, a ferramenta perfeitamente legal e moralmente justificável para desmantelar o mundo de mentiras que eles construíram. Mal sabiam eles que a caneta que usaram para zombar da minha cautela havia assinado sua própria sentença. O próximo passo exigia discrição e expertise. Liguei para Alberto, um contador aposentado e amigo leal da nossa família há mais de 40 anos. Um homem de outra época, para quem a confiança era um pilar sagrado.
Marcamos um encontro em uma padaria discreta, longe dos bairros que eles frequentavam. Com a voz baixa, mas firme, expliquei a situação, a humilhação, a minha suspeita. Entreguei-lhe uma cópia do contrato e todos os comprovantes de transferência que eu havia guardado. Pedi a ele que fizesse uma análise completa da vida financeira de Laura e Marcos, cruzando informações públicas, registros de imóveis e veículos e a atividade vistosa que eles mantinham nas redes sociais. Eu precisava de um mapa detalhado do terreno onde minha batalha seria travada. Não queria apenas a minha dignidade de volta. Eu queria a verdade, nua e crua, documentada em planilhas e extratos. A verdade que Alberto me apresentou uma semana depois, em seu pequeno escritório em casa, era infinitamente pior e, paradoxalmente, muito melhor do que eu poderia ter imaginado. O relatório era um monumento à fraude e à ingratidão. Apenas uma pequena fração dos meus R$500 mil havia sido usada para a entrada da casa. O restante, a vasta maioria, foi desviado para financiar o carro esportivo importado de Marcos, as bolsas de grife que Laura exibia como troféus e as viagens internacionais que eles documentavam exaustivamente com a legenda arrogante e mentirosa de Cassius Self-Made. Cada foto sorridente em Paris, cada brinde em um restaurante caro, cada postagem sobre suas conquistas era uma facada em minhas costas, paga com o dinheiro que eu economizei por décadas, negando a mim mesma pequenos prazeres para garantir o futuro deles. A dor se misturou com uma fúria gelada. Eles não apenas me usaram, eles me apagaram da equação de seu sucesso. Construíram uma fachada reluzente sobre as fundações do meu sacrifício e depois me trancaram do lado de fora, tratando-me como um fardo, uma peça de mobília velha e embaraçosa. A cada extrato bancário que Alberto me mostrava, a cada foto arrogante que eu via na tela do computador, minha determinação se solidificava, transformando-se de um desejo de justiça em um plano de ação implacável. Não havia mais espaço para dúvidas ou hesitação. A mulher que perdoava tudo havia sido enterrada sob uma montanha de recibos de luxo e mentiras digitais. Agora era a hora de a credora cobrar a dívida, e os juros seriam pagos em humilhação pública. O tempo da colheita havia chegado, e a tempestade que eu estava prestes a invocar limparia o campo de uma vez por todas. O plano começou a tomar forma em minha mente, não como uma explosão de raiva, mas como uma partida de xadrez cuidadosamente calculada. Uma cobrança fria através de advogados seria eficiente, mas insuficiente. A ferida que eles me causaram foi pública e a cura também precisava ser. A humilhação deles teria que ser tão memorável, tão espetacular quanto a minha. E seria no meu território, sob as minhas regras, diante da mesma plateia que os aplaudiu enquanto riam de mim. A ideia surgiu com uma clareza cristalina. Minha festa de 60 anos seria o palco perfeito. Um evento que eles seriam obrigados a comparecer, a celebrar, sem saber que estavam caminhando para o próprio matadouro social. Eu os atrairia para o centro do palco com a isca do status e da celebração, apenas para puxar o tapete debaixo de seus pés na frente de todos. Com a decisão tomada, comecei a agir. Encomendei os convites mais elegantes que encontrei, em papel marfim com caligrafia dourada, anunciando uma festa de gala em um dos salões mais sofisticados da cidade para celebrar meu 60º aniversário. A lista de convidados foi elaborada com precisão cirúrgica. Incluí meus poucos e verdadeiros amigos, mas o foco principal era o círculo social deles. Os colegas de trabalho de Marcos, as amigas influenciadoras de Laura, os vizinhos do condomínio de luxo, os mesmos rostos que testemunharam meu constrangimento. Cada convite enviado era um tijolo na construção da minha armadilha. Eu estava criando um evento que eles não poderiam recusar, uma celebração da mãe que eles tanto desprezavam, mas cuja generosidade aparente eles fariam questão de exibir para seu público. Eles veriam a festa como mais uma prova de seu sucesso, sem perceber que era o prefácio de seu fracasso. Não demorou muito para o telefone tocar. Era Laura, sua voz um coquetel mal disfarçado de surpresa, cobiça e desdém. "Mãe, que chique! Uma festa de gala? Não sabia que você tinha esse dinheiro todo guardado.
ela disse, e eu pude quase ouvir as engrenagens em sua mente, calculando o custo do evento e o que isso significaria para sua herança. A ironia era tão densa que eu tive que me segurar para não rir. Ela estava preocupada com o dinheiro que eu estava gastando, sem fazer a menor ideia de que era o meu dinheiro, recuperado de suas mãos fraudulentas, que estava financiando sua derrocada. Ela me via como uma velha tola e perdulária, esbanjando o que por direito seria dela. A cegueira de sua própria arrogância era a minha maior aliada, a escuridão perfeita na qual eu podia mover minhas peças sem ser notada. Mantive a compostura, injetando em minha voz uma doçura calculada, a mesma que usei por toda a vida para acalmá-la e apoiá-la. Tenho minhas economias, filha, e depois de tantos anos, acho que mereço celebrar em grande estilo. E mais importante, quero celebrar com as pessoas que amo, e claro, com você e o Marcos ao meu lado, respondi. A menção de tê-los ao meu lado era a isca final. Ela se sentiu importante, o centro das atenções da minha vida, como sempre. Desligou o telefone satisfeita, já planejando o vestido que usaria, a pose que faria nas fotos, a história que contaria sobre sua mãe maravilhosa e generosa. Ela não fazia a menor ideia de que não estava sendo convidada para uma celebração, mas para uma execução pública. Estava sendo chamada para ser a protagonista do desmantelamento de sua própria vida. Nas semanas seguintes, mergulhei nos preparativos com a dedicação de um general planejando uma invasão. Cada detalhe foi meticulosamente orquestrado para criar uma atmosfera de opulência e sucesso, o mesmo tipo de ambiente que eles tanto valorizavam. O buffet, a orquestra, a decoração floral, tudo foi escolhido para impressionar, para criar um cenário grandioso para o drama que se desenrolaria. Mas o elemento mais importante da minha preparação acontecia longe dos salões de festa. Passei horas com um especialista em audiovisual, preparando o que eu chamava de a retrospectiva da minha vida. Seria uma apresentação de slides, o ponto alto da noite. Mas em vez de fotos de infância e momentos felizes, seria uma coleção de provas irrefutáveis. O contrato, os extratos bancários, as capturas de tela. Seria a minha verdade, projetada em uma tela gigante para que todos vissem. Durante esse período de planejamento, uma nova força cresceu dentro de mim. A mulher insegura e magoada, que fugiu da festa da própria filha, deu lugar a uma estrategista fria e focada. Eu não sentia ódio, apenas uma determinação absoluta de restaurar a ordem, de reequilibrar a balança da justiça que eles haviam desrespeitado por tanto tempo. Cada telefonema para um fornecedor, cada cheque assinado, era um passo em direção à minha libertação. Eles haviam me subestimado a vida inteira, me vendo como uma figura de serviço, uma fonte inesgotável de apoio emocional e financeiro. Eles me empurraram para o canto, acreditando que eu ficaria lá, quieta e esquecida. Mal sabiam eles que no canto eu encontrei espaço para planejar, para afiar minhas armas e para me preparar para a batalha final. A manta que ela desprezou com tanto escárnio estava cuidadosamente guardada. Na véspera da festa, eu a tirei da caixa. O tecido macio em minhas mãos não trazia mais a dor da rejeição. Passei os dedos pelas pequenas flores de lavanda que eu bordei com tanto amor. Este objeto, que havia sido o símbolo da minha humilhação, estava prestes a ser ressignificado. Ele não era mais um presente de amor rejeitado, mas a peça central da minha acusação, a prova material do coração que eles não tinham. Eu a levaria comigo para a festa. Ela não ficaria jogada em uma poltrona, mas teria um lugar de destaque, aguardando o momento de sua revelação. Seria o primeiro e o último argumento no tribunal que eu estava prestes a instalar. A manta seria a testemunha silenciosa da minha dor e o arauto da minha vitória. Na noite que antecedeu a festa, com tudo preparado e cada peça em seu devido lugar no tabuleiro, olhei para o meu reflexo no espelho. A mulher que me encarava não era a mesma de semanas atrás. Havia uma nova luz em seus olhos, não de felicidade, mas de uma certeza inabalável. As linhas de preocupação em meu rosto pareciam agora linhas de batalha, mapas de uma guerra que eu estava prestada a vencer.
Eles acreditavam que estavam indo a uma festa para celebrar meus 60 anos de vida, para posar para fotos e desfrutar de uma noite de luxo às minhas custas. A verdade era muito mais simples e muito mais brutal. Eles estavam caminhando de bom grado para a exposição pública de suas mentiras, para o colapso de seu mundo de fantasia. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio. O salão de festas estava deslumbrante, banhado por uma luz âmbar que fazia os arranjos de lírios brancos parecerem esculturas de cera. Eu os recebi pessoalmente na entrada, vestindo um vestido de seda azul marinho, cortado de forma impecável, uma peça que falava de elegância e poder, não de subserviência. A surpresa em seus rostos foi a primeira pequena vitória da noite. Laura e Marcos me olharam de cima a baixo, claramente chocados por verem uma mulher no controle e não a mãe de avental e cabelos presos em um coque desajeitado que eles estavam acostumados a ver e a desvalorizar. Meu sorriso era sereno, mas meus olhos carregavam o peso de uma tempestade iminente. Eles apertaram minha mão, o toque deles frio e formal, sem a menor ideia de que estavam cumprimentando a arquiteta de sua própria ruína, a juíza e o júri do espetáculo que estava prestes a começar. Eu era a anfitriã da noite, e o prato principal seria a verdade. Eles rapidamente se recuperaram do choque inicial e começaram a circular pelo salão com a desenvoltura de quem se sente dono do lugar. Laura, com seu vestido brilhante, e Marcos, com seu terno caro, agiam como se a festa fosse uma extensão natural de seu próprio status, uma prova de seu sucesso que, por acaso, era financiada por mim. Eles cumprimentavam os convidados, muitos dos quais eram de seu próprio círculo social, aceitando os elogios pela mãe maravilhosa e generosa que tinham. Observei de longe com uma taça de água na mão, enquanto eles se banhavam em uma glória que não lhes pertencia. Cada sorriso, cada aperto de mão era uma performance de ingratidão. Eles estavam tão imersos em sua própria farsa que não perceberam os olhares, a atmosfera cuidadosamente construída, a teia de aranha na qual eles dançavam alegremente, cada vez mais próximos do centro, onde a aranha esperava pacientemente. Em um determinado momento, eles se aproximaram de mim, perto da mesa do buffet. Marcos, com um sorriso paternalista que sempre me irritou, inclinou-se e comentou em voz baixa, para que apenas eu ouvisse. Espero que a senhora não tenha gasto todas as suas economias nisso tudo. Lembre-se que a velhice custa caro e a gente não vai poder te bancar. A ameaça velada, a presunção de que eu dependia deles, foi a gota d'água final, a última peça de combustível que minha fogueira precisava. Ele me via como uma criança irresponsável brincando com o dinheiro que, em sua mente distorcida, já era dele por direito. A audácia de sua preocupação fingida, vinda do homem que vivia às minhas custas, era tão absurda que quase me fez rir. Mas eu mantive minha compostura, guardando minha reação para o palco, onde ela teria o impacto máximo. Eu apenas sorri de volta, um sorriso enigmático que não alcançou meus olhos. Não se preocupe, querido. Meu futuro está muito bem garantido, mais garantido do que você pode imaginar, respondi, minha voz calma e nivelada. A tranquilidade na minha voz, a ausência da submissão que ele esperava, pareceu desestabilizá-lo por um breve segundo. Ele franziu a testa, tentando decifrar o significado oculto em minhas palavras, mas sua arrogância o impediu de ver a verdade. Para ele, eu era incapaz de qualquer estratégia, de qualquer poder. Ele me descartou como sendo apenas uma velha senhora fazendo um comentário senil e voltou a circular com sua esposa, ambos seguros em seu pedestal de mentiras. Aquela pequena troca foi o prelúdio silencioso, a calmaria antes do furacão que eu estava prestes a liberar sobre aquele salão e sobre as vidas fraudulentas que eles construíram. Então, chegou a hora. Com um aceno discreto para o mestre de cerimônias, as luzes do salão diminuíram suavemente, deixando apenas um foco de luz sobre o pequeno palco montado em uma das extremidades. A música parou. Subi os degraus com uma calma que eu mesma não sabia que possuía, segurando o microfone com firmeza. Atrás de mim, um grande telão branco desceu do teto, silencioso e imponente.
Todos os olhares, antes dispersos em conversas animadas, agora se voltavam para mim, curiosos e expectantes. Laura e Marcos estavam na primeira fila, sorrindo, acreditando que seriam o centro de um discurso de agradecimento materno. O silêncio que se instalou era denso, carregado de uma eletricidade que apenas eu compreendia. O espetáculo estava prestes a começar, e eles tinham os melhores assentos para a própria execução. Boa noite a todos. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês para celebrar esta nova década da minha vida. Comecei, minha voz ressoando clara e firme pelos alto-falantes, sem nenhum traço de hesitação. Aniversários são tradicionalmente momentos de reflexão sobre o passado e de esperança para o futuro. E recentemente, em uma festa na casa da minha filha, eu recebi um presente inesperado que me fez refletir muito. Não foi um presente material, mas sim um presente muito mais valioso: o presente da clareza. Ao mencionar a festa, vi Laura ficar tensa ao meu lado, seu sorriso congelando em seu rosto. Ela sabia exatamente do que eu estava falando, mas não podia imaginar a direção que aquela lembrança tomaria. A isca havia sido lançada e ela, junto com seu marido, a morderam em cheio. A primeira imagem apareceu no telão, preenchendo o silêncio com uma explosão de cores. Era uma fotografia em altíssima definição da manta bordada, com cada ponto de linha, cada flor de lavanda, visível em detalhes dolorosos. Um suspiro coletivo percorreu a plateia. Eu fiz esta manta à mão, um processo que levou meses, um gesto de amor que, para alguns, pode parecer ultrapassado. Continuei, fazendo uma pausa dramática e olhando diretamente para minha filha e meu genro. O rosto de Laura passou de tenso para pálido. Naquela noite, eu descobri que, no mundo moderno de hoje, gestos de afeto não têm o mesmo valor que gestos financeiros. Então, para este aniversário, decidi abandonar minha língua materna, o amor, e falar a única língua que minha filha e meu genro parecem entender fluentemente. A acusação estava no ar, sutil, mas inconfundível. O slide mudou bruscamente. A imagem suave da manta foi substituída pela frieza de um documento legal. Era uma cópia digitalizada e cristalina do contrato de empréstimo, com as assinaturas arrogantes de Laura e Marcos ampliadas em um destaque vermelho gritante. O murmúrio na plateia começou baixo, como um zumbido, e foi crescendo em volume. Isto, eu disse, apontando para a tela, é um contrato, não é um bilhete de presente, não é uma formalidade. É um documento legal que estipula um empréstimo de R$ 500 mil que eu concedi a eles para a compra da casa onde fui recentemente humilhada. Meu tom era agora o de uma promotora, factual, preciso e desprovido de qualquer emoção. Eu não era mais a mãe magoada. Eu era a credora apresentando a fatura de uma dívida não apenas financeira, mas moral. Continuei a minha exposição com uma precisão cirúrgica, enquanto a imagem do contrato permanecia na tela, uma testemunha silenciosa e irrefutável. Eles assinaram este documento na mesa da minha cozinha, rindo, tratando-o como uma peculiaridade de uma mãe excessivamente cautelosa. Para eles, era um pedaço de papel sem valor, uma garantia de que o dinheiro era deles por direito, uma obrigação minha. Mas eu fui ensinada a acreditar no poder das palavras escritas e das promessas assinadas. A cada frase, eu senti o poder mudando de lado, saindo das mãos deles e voltando para as minhas. O público estava completamente cativado, transformado de convidados de uma festa em jurados de um tribunal improvisado, e o veredito já começava a se formar em seus rostos chocados. O slide mudou novamente e a reação da plateia foi imediata e audível. A tela agora exibia uma colagem chocante. De um lado, os extratos bancários com as compras de luxo, as viagens caras, o carro importado, tudo circulado em vermelho para fácil identificação. Do outro, meu extrato de poupança, mostrando as retiradas que correspondiam exatamente àquelas datas. E este é o extrato da verdade. O mapa que mostra como o sacrifício de uma vida inteira, o dinheiro que eu economizei negando a mim mesma pequenos confortos, não construiu um lar seguro para minha filha, mas financiou um estilo de vida de aparências, uma mentira contada para impressionar todos vocês aqui presentes esta noite.
A conexão era inegável. A prova visual era um soco no estômago de todos, especialmente dos devedores. A imagem final foi o golpe de misericórdia, a peça que completava o quebra-cabeça da fraude. A tela se dividiu, exibindo uma série de capturas de tela das redes sociais deles. Fotos sorridentes em destinos exóticos, legendas arrogantes sobre serem independentes, sobre suas conquistas, com as hashtags Ours Self-Made e Are Blessed em destaque. O silêncio no salão era agora total, pesado, opressor e julgador. A dissonância entre a realidade que eu acabara de provar e a fantasia que eles projetavam era grotesca. Ninguém ousava se mover ou sussurrar. Todos os olhos estavam fixos neles, que pareciam encolher sob o peso de centenas de olhares de desprezo. A máscara social deles havia sido arrancada, revelando os rostos da ganância e da ingratidão por baixo. A humilhação que sofri naquela festa, a dor que senti, nunca foi por causa de uma simples manta, declarei, minha voz ressoando com uma força que vinha do fundo da minha alma. Foi por eu representar um valor que eles desconhecem e desprezam, a autenticidade. Foi por eu ser um lembrete vivo de uma origem humilde que eles se esforçam tanto para apagar com bolsas de grife e carros de luxo pagos com o meu suor. Eu me virei completamente para eles, que estavam paralisados, seus rostos uma máscara de horror e incredulidade. Vocês não me desprezam por eu ser ultrapassada. Vocês me desprezam porque, ao meu lado, a fraude de vocês se torna ainda mais evidente. Mas esta noite, a fraude acaba. A verdade não será mais sussurrada nos cantos. Ela está aqui, projetada para que todos vejam. Respirei fundo, preparando-me para o golpe final, a frase que selaria o destino deles. O contrato que eles tão displicentemente assinaram e ignoraram continha uma cláusula muito específica, a cláusula 4.b, que previa o vencimento antecipado e a cobrança total da dívida em caso de comprovada má-fé e desvio de finalidade. Meus advogados, que são muito mais práticos do que uma manta bordada, executaram essa cláusula esta manhã. A partir de hoje, a casa, o carro e todos os bens de luxo adquiridos com o meu dinheiro serão legalmente retomados para quitar a dívida que vocês nunca tiveram a intenção de pagar. A revelação caiu sobre o salão como uma bomba, aniquilando qualquer resquício de dúvida. A justiça não era uma ameaça futura, era uma realidade presente e imediata. Laura estava pálida como um fantasma, com a boca entreaberta em um grito silencioso, seus olhos arregalados de puro pânico. Marcos, por outro lado, tremia de uma raiva impotente, seu rosto vermelho de vergonha e fúria. As mesmas pessoas que riram de mim na festa deles, que os admiravam por seu suposto sucesso, agora os olhavam com uma mistura de pena e desprezo profundo. O império de mentiras que eles levaram anos para construir com o meu dinheiro havia ruído em questão de minutos, desmoronando sob o peso de alguns slides e da verdade dita em voz alta. Eles não eram mais o casal de sucesso, eram fraudadores, parasitas expostos em seu próprio palco social. A humilhação que me impuseram foi devolvida a eles, multiplicada por 100, diante de uma plateia muito maior. Eu não esperei por suas reações, por suas desculpas ou acusações. Meu trabalho ali estava feito. Abaixei o microfone e o som suave dele pousando no púlpito foi o único ruído no silêncio sepulcral. Um brinde ao futuro e à verdade, disse em voz alta e clara, erguendo minha taça de água para a plateia atônita. Então, desci do palco com a mesma calma com que subi e caminhei em direção à saída, passando por eles como se fossem dois estranhos, duas peças de mobília insignificantes no salão. Eu não olhei para trás. Não precisava. Podia sentir o peso do colapso deles, o som do mundo deles se quebrando em 1000 pedaços. A justiça, afinal, não era sobre gritos e lágrimas, era sobre a restauração da ordem, e a ordem havia sido restaurada. Saí do salão sem olhar para trás, cada passo firme sobre o mármore polido, ecoando a minha nova liberdade. Não precisei ver o caos que deixei para trás. Eu podia senti-lo na onda de silêncio chocado que me seguiu até a porta. O ar da noite, fresco e limpo,
encheu meus pulmões, purificando-os da atmosfera viciada de mentiras e aparências que eu acabara de demolir. A imagem dos rostos deles, congelados em uma mistura de pânico e incredulidade, estava gravada em minha mente não como um troféu de vingança, mas como o ponto final de um livro que eu finalmente tive a coragem de fechar. Meu motorista, um senhor discreto que me aguardava, abriu a porta do carro e, ao me sentar no banco de couro, senti o peso de décadas de sacrifícios não reconhecidos simplesmente se dissolver. A guerra havia acabado, e a paz que se instalava em meu peito era a única vitória que importava. A mulher que entrou naquela festa não era a mesma que estava saindo. Aquela que partia era, pela primeira vez em muito tempo, inteira. Soube mais tarde, por um dos poucos amigos verdadeiros que convidei, como a noite terminou para eles. Após a minha saída, o silêncio foi quebrado não por uma explosão de raiva, mas por um êxodo constrangedor. Os convidados, seus supostos amigos e contatos de negócios, começaram a se retirar em pequenos grupos, evitando seus olhares, murmurando desculpas esfarrapadas. Ninguém se aproximou para oferecer consolo ou solidariedade. A humilhação social, a morte pública de sua reputação, foi instantânea e brutal. Foram deixados sozinhos no meio de um salão opulento, cercados pela decoração extravagante que simbolizava a fraude de suas vidas. A solidão que me impuseram no meio da multidão na festa deles foi devolvida em uma escala muito maior. Eles não eram mais o casal poderoso e bem-sucedido. Eram uma anedota, uma história de advertência sobre a arrogância e a ingratidão, e essa sentença era muito mais duradoura do que qualquer veredito judicial. Na solidão do meu apartamento, o silêncio que antes me oprimia agora me abraçava como um cobertor quente. Não havia euforia em meu coração, nem a alegria cruel da vingança. O que eu sentia era algo muito mais profundo e sereno. Alívio. Era a sensação de um peso monumental sendo retirado dos meus ombros, um peso que eu carreguei por tanto tempo que havia me acostumado à sua presença, a dor constante em minhas costas. A mulher que sempre se colocou em segundo, terceiro, último lugar, a mãe que se anulou para que a filha pudesse brilhar, havia finalmente reivindicado seu espaço. Passei o resto da noite não celebrando uma vitória sobre eles, mas celebrando o reencontro comigo mesma. Olhei para as minhas mãos, não mais como ferramentas de serviço para os outros, mas como instrumentos da minha própria libertação. A justiça que eu busquei não era para destruí-los, mas para me reconstruir. As semanas que se seguiram foram um exercício de eficiência silenciosa. Meus advogados agiram com a precisão de cirurgiões, executando cada passo do processo legal sem a necessidade da minha intervenção emocional. A casa foi colocada no mercado e vendida rapidamente. O carro de luxo foi apreendido. Os bens foram liquidados para quitar a dívida até o último centavo. Laura tentou de tudo. Primeiro, vieram as ligações furiosas, as mensagens cheias de acusações e insultos. Depois, quando a raiva se esgotou e o desespero se instalou, vieram as súplicas, as promessas vazias de mudança, as tentativas de apelar para um amor materno que eles mesmos haviam matado de inanição. Não respondi a nenhuma delas. Meu silêncio era a fronteira final, o muro intransponível que eles não podiam mais escalar. A porta que eles fecharam para mim, com desdém, eu tranquei por dentro com a chave da minha dignidade recém-recuperada. Eles esperavam que eu ficasse com o dinheiro, que o guardasse como um tesouro amargo, uma lembrança constante da batalha vencida. Mas eles nunca entenderam que o dinheiro nunca foi o objetivo. Era apenas a ferramenta. Com cada centavo recuperado, não comprei luxos para ostentar, mas sim pedaços da vida que me neguei por tanto tempo. Comprei uma passagem de primeira classe para a Itália, um sonho que meu falecido marido e eu sempre adiamos para o momento certo. Caminhei pelas ruas de Florença, comi gelato em Roma e senti o sol da Toscana em meu rosto, não como uma turista, mas como uma peregrina em busca de si mesma. Cada paisagem, cada sabor, cada novo amanhecer era uma afirmação da minha liberdade. Eu não estava fugindo de um passado doloroso. Estava correndo em direção a um futuro que, pela primeira vez, pertencia exclusivamente a mim.
O mundo era vasto e eu estava pronta para explorá-lo. Ao retornar, eu sabia que minha jornada de redescoberta não estava completa. Viajar havia curado minhas feridas, mas eu precisava construir algo novo, algo que desse um novo significado à minha história. Com uma parte do dinheiro, aluguei um pequeno e charmoso espaço no centro histórico da cidade e o transformei em um ateliê de artes manuais. Um lugar onde o tempo desacelera, onde o valor das coisas é medido pela dedicação e pelo afeto depositado nelas. Comecei a dar aulas de bordado, costura e outras artes que eles consideravam ultrapassadas. O ateliê rapidamente se tornou um refúgio para mulheres de todas as idades, um lugar de comunidade, partilha e criação. O que minha filha havia rotulado como inútil tornou-se a semente de um legado, a prova de que a beleza e a força residem na autenticidade, não na aparência. A manta que começou tudo isso, o símbolo da minha maior humilhação, agora ocupa um lugar de honra na parede principal do meu ateliê. Eu a emoldurei em uma caixa de vidro, não como uma relíquia de dor, mas como uma declaração de poder. As pequenas flores de lavanda, bordadas com tanto amor e rejeitadas com tanto desdém, agora são admiradas por dezenas de alunas e visitantes todos os dias. Ela se tornou a peça central de uma história que eu conto não com amargura, mas com orgulho. A história de como um gesto de amor desprezado se tornou a catalisadora de uma transformação profunda. A manta não é mais um lembrete da minha dor. É um monumento à minha resiliência, um testemunho silencioso de que a força de uma mulher subestimada é a linha mais forte que existe, capaz de costurar uma nova vida a partir dos retalhos de um coração partido. Eu não tenho mais contato com Laura ou Marcos. Não sei e não me interessa saber como eles reconstruíram, ou não, suas vidas. Apagá-los da minha existência não foi um ato de ódio, mas de autopreservação. O perdão é uma palavra que soa vazia quando não há arrependimento genuíno, e eu escolhi investir minha energia não em perdoar o imperdoável, mas em cultivar meu próprio jardim. Minha vida hoje é preenchida pelo som de risadas no ateliê, pelo cheiro de café fresco, pela textura dos tecidos em minhas mãos e pela companhia de amigos que valorizam quem eu sou, não o que eu posso oferecer. A paz que encontrei não é a ausência de conflito, mas a presença de propósito. Eu não sou mais definida pela minha função de mãe ou pelo meu valor monetário, mas pela artista, mentora e mulher livre que me tornei. A jornada foi longa e a dor profunda. Mas ao olhar para o meu reflexo hoje, vejo uma mulher que não apenas sobreviveu, mas floresceu. As linhas em meu rosto contam a história não de tristeza, mas de sabedoria conquistada a duras penas. Aprendi que o respeito próprio não é um presente que recebemos dos outros, mas uma fortaleza que construímos dentro de nós mesmos, tijolo por tijolo. A mulher que foi chamada de ultrapassada provou que os valores verdadeiros, como dignidade, integridade e amor próprio, são atemporais. Eles não saem de moda, não podem ser comprados e, uma vez redescobertos, tornam-se a fundação inabalável de uma vida plena e autêntica. Minha história não é uma de vingança, mas de renascimento. E este é apenas o começo. Hoje, minha vida não é definida por quem me descartou, mas pela mulher que eu decidi me tornar. Forte, independente e, acima de tudo, em paz comigo mesma, dona do meu tempo, do meu dinheiro e do meu destino. A casa que eles perderam foi apenas um imóvel, mas o lar que eu construí dentro de mim é inexpugnável. Um santuário de força e serenidade. Eles me subestimaram, me consideraram uma peça descartável em seu jogo de aparências, mas se esqueceram de que as matriarcas são as raízes da família. Podem ser ignoradas por um tempo, mas sem elas a árvore inteira desmorona. E da minha ruína eu fiz brotar uma floresta inteira, onde sou eu quem dita as estações. Se essa virada te trouxe alívio, escreva justiça nos comentários e compartilhe para que mais mulheres saibam que nunca é tarde para reescrever a própria história.